Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Code Drops aqui no canal e dessa vez a gente vai fazer um slider em HTML, JavaScript, CSS. Lembra que isso é um conteúdo para iniciantes, né? Então as pessoas que precisam disso, quem sabe fazer uma ideia de banner rotativo, a gente vai fazer aqui rapidamente para que você entenda como que funciona essa lógica. Bora codar? Olha que legal. Eu fiz assim, a ideia vai ser um banner rotativo, então, né? Eu também quero fazer com que ele seja um pouco flexível, então dependendo do tamanho do nosso dispositivo, ele vai ser flexível. Legal? Então eu vou abrir aqui primeiro o nosso code, uma nova janela, ok? Vou ajustar aqui essa janela para que a gente faça o nosso código aqui. Essa eu vou tirar daqui, muito bem. Essa eu vou colocar aqui. E ok. Aqui então eu vou começar um novo projeto. Eu posso fazer assim um open folder ou start a new file, alguma coisa assim, tudo bem? Tanto faz, o que você achar melhor. Então eu vou colocar new file e vou dar um Command S para salvar, legal? E aqui mesmo eu posso escolher onde que eu vou colocar. Geralmente eu coloco aqui, vou criar uma pasta aqui, né? YouTube, Code Drops, banner rotativo. Ok? Nessa pasta, então eu vou deixar o index.html. Opa, aqui só faltou salvar certinho. Index.html. Legal. Então vai ficar salvo aqui o index.html. Esse index eu posso criar rapidamente assim. Coloco aqui um banner rotativo, alguma coisa nesse sentido. Preciso aqui de um style, né, um CSS, que eu vou deixar na pasta mesmo como style CSS. Posso colocar aqui um Command N ou Ctrl N para abrir um novo, Command S ou Ctrl S para salvar, e vou salvar um style CSS para usar daqui a pouco, vou deixar aqui. E aqui no body eu vou dropar o nosso código que eu vou deixar depois para você na descrição, tudo bem? Essas são só as imagens que eu vou querer usar, inclusive isso daqui vai sumir daqui a pouco, então eu já vou tirar aqui, beleza? Essas são as imagens que a gente vai usar. É bem tranquilo, o que eu fiz foi uma div de nome slider para depois configurar no CSS e fiz uma classe selected, que essa classe a gente vai vir trocando ela com o JavaScript, legal? E aqui também o script, então, para a gente poder usar depois script.js. Posso colocar aqui um Command N ou Ctrl N, vou salvar com Command S ou Ctrl S, e aqui então eu coloco um script.js e também vou usar ele daqui a pouco, beleza? O que eu gosto de fazer aqui, porque eu vou usar nesse index.html, eu vou querer usar o live share, né? Então eu gosto de vir e abrir direto o folder, né? Então open, eu posso colocar como esse open aqui e abro essa pasta aqui, tá? Então volto uma nessa YouTube que eu salvei aqui. Cadê? Code Drops, banner rotativo, vou colocar em abrir. Quando eu faço isso, ele tem uma visão diferente, ó, porque ele abre essa parte aqui para mim, que é importante para que eu clique aqui e faça Open with Live Server, ok? Tá bem legal essa ideia aqui. Então eu posso só abrir o script e o style que eu vou usar daqui a pouco, ok? Então olha só, aqui estão as imagens que eu coloquei, ok? São imagens que eu peguei da web mesmo, aqui no unsplash.com. Eu entrei aqui, né, nesse serviço e peguei umas imagens e coloquei lá no nosso HTML. Então aqui a gente vem configurando a parte de estilização dessa pequena aplicação. Vou colocar aqui um display flex, é só para alinhar todo o conteúdo. Flex Direction Center, Justify Content Center e Align Items Center. Tá? Só para alinhar todo o meu conteúdo, daqui a pouco eu vou deixá-lo bem alinhadinho ao centro, tudo bem? Então o slider, eu vou começar fazendo com que ele tenha uma largura padrão de 500 pixels, tá? Então quando eu coloco a largura, ele pega essas configurações aqui para deixar tudo alinhado ao centro, ok? Aí eu vou colocar aqui também algumas outras propriedades daqui a pouco. Agora eu vou trabalhar a propriedade da imagem em si, né? Essa imagem que a gente tem aqui. Então o que acontece? Eu tenho uma classe nessa primeira imagem. Se a gente vier observar essa primeira imagem, tem algum erro aqui, depois a gente vê. Se a gente vier observar essa primeira imagem, eu tenho uma classe chamada selected, tá vendo aqui? Vou dar um zoom aqui para ver se a gente consegue ver melhor. Ó, eu tenho uma classe chamada selected. Opa! Show? Então essa classe eu vou colocar umas opções. Primeiro na imagem que estiver dentro do slider.
As opções da imagem é bem tranquila. Eu vou colocar só uma ideia de um posicionamento absoluto dessa imagem. Absolute, tá? Quando eu faço isso, as imagens elas terão posicionamento absoluto, já fica até um pouco bagunçado. Opa, falta o image aqui. Beleza, as imagens têm posicionamento absoluto, ou seja, uma está em cima da outra agora, né? Você consegue ver que uma está em cima da outra. Beleza, tá tranquilo, porque a gente vai trabalhar depois essa ideia de mostrar ou desaparecer com essa imagem. Então, a largura dessa imagem ela vai ser em 100% e a altura em 100% também, tá? Isso vai fazer com que a imagem tenha então suas propriedades todas em 100%. Agora, esse container aqui de slider, a gente consegue ajustar ele para poder trabalhar certinho com a altura e largura que eu quero. Então, a altura padrão que eu vou querer é 25 viewport width, tá? 25 viewport width. Só que ele vai ter uma largura máxima, ou seja, se chegar nessa altura máxima aqui de 150 pixels, ele não se ajusta mais. Tá? É essa ideia que eu vou aplicar aqui. Bom, quando eu faço agora um posicionamento relativo, esse absoluto vai estar dentro desse container. Quando eu não tenho esse posicionamento relativo, vou salvar daqui a pouco, tá? Quando eu não tenho esse posicionamento relativo, esse absoluto está em relação à página inteira. Agora ele vai estar em relação ao slider. Olha que legal. A imagem já ficou presa ali. Tudo bem? Nas proporções que eu coloquei aqui, tá? Olha só, de altura, né? Então, por isso que eu preciso fazer essa configuração bem certinha. Só que a imagem ficou esticada. Você percebe que ela ficou bem esticada. Então, a gente tem uma opção chamada Object Fit e a gente pode usar algumas opções aqui. Eu gosto de usar Cover. A Cover vem cobrindo todo o espaço que eu tenho disponível aqui. Legal? Outra configuração que dá pra gente fazer, deixa eu ver, olha, quando a imagem chega aqui nessa largura de 500, tá? Ela fica aqui, só que quando ela está menor que 500, eu posso também ajustar para quem sabe ela ter um espaço maior aqui nas laterais. Tá? Então eu posso fazer uma largura de 80%. Quando eu faço isso, então ele sempre vai seguir a 80%, só que eu vou fazer uma largura máxima, max width, de 500 pixels. Ou seja, quando chegar a 500 pixels ele não se mexe mais, quando for menor que 500 pixels ele vai se ajustando ali. Pronto, já temos uma ideia de uma imagem que está mais adaptada possível ao tamanho da viewport, legal? Bom, feito essa estratégia aqui, já está bem bacana, eu posso fazer agora a estratégia de sumir a imagem. Primeiro, então, eu posso sumi-la com um opacity 0. Então, todas as imagens vão sumir agora, beleza? E eu vou colocar uma transição, daqui a pouco a gente trabalha a transição. Mas, a imagem que estiver com a classe selected, é a imagem que vai aparecer para mim. Então, opacity 1, tá? Muito bem, perfeito. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para você aqui no DevTools, mais uma vez. Eu vou mostrar aqui para você esse elemento está com a classe selecionada, né? Cadê o selected dela? Tá aqui, é porque uma imagem está em cima da outra, né? Então fica assim mesmo. Então, essa imagem está com a classe selected. Se eu tiro a classe selected, ela some. Se eu adiciono nessa outra imagem aqui, vou adicionar um atributo de classe igual selected. Então, se eu boto nessa imagem aqui, ela fica selecionada. Legal? Então, agora entra o JavaScript fazendo para a gente a estratégia de rotacionar esse banner. Ou seja, ele vai adicionar a classe selecionada, selected, né, para a imagem do momento. Legal? Então, em termos de estilização para esse banner, tá ok? Agora a gente vai trabalhar a ideia do JavaScript em si, beleza? Então, vou começar com algumas variáveis aqui que eu vou precisar ao longo do caminho. Primeiro, o tempo que eu quero de rotação. Eu vou colocar de 2000 milissegundos ou 2 segundos, tá bom? É o tempo de rotação que eu quero. Segunda variável, qual que é current image index? Qual que é a imagem que está acontecendo agora no momento, tá? E eu vou colocar como index, porque eu vou pegar como uma coleção de imagens e ela começa do 0, 1, 2, 3. Então eu vou começar que a primeira imagem é 0. Muito bem. Depois eu vou pegar agora sim as imagens, né? As imagens, elas estão no nosso document, query selector, all, tá? Ou seja, todas as imagens que estão aqui dentro. Eu vou pegar todas que estão no slider image. Então, todas que forem imagem lá dentro do slider, eu vou pegar. Deixa eu só aumentar um pouquinho esse aqui para cá e esse para cá. Ok? Aqui, então, eu pego a coleção de imagens. E, por fim,
Outro carinha que eu vou precisar é o máximo de imagens que existe para mim. Então, images, length é o máximo de imagens e tá tudo certo. Então, são as variáveis que eu vou precisar usar aqui no decorrer da minha aplicação, legal? Vou criar a minha primeira função e a minha primeira função vai ser start, tá bom? Ele vai dar início a alguma coisa assim que o window add event listener, assim que o window for load. Tá? Então, quando a window for totalmente carregada, eu vou executar o start, tá? Aquela função aqui que eu estou criando. Então, só para a gente ver, eu vou colocar um console log aqui, window loaded. Ou seja, aqui vai aparecer quando o window for carregado. Então, deixa eu abrir aqui está o nosso console, vou salvar. Está aqui, o window foi carregado. Então, aqui eu posso começar a fazer lógicas, né, de programação em si. Então, qual que é a lógica que eu vou querer usar aqui? A gente vai usar uma ideia chamada setInterval, que ele vai ficar executando uma função, olha aqui, uma função a cada momento. Que momento? O nosso time, né? A cada tempo que a gente deixou aqui definido. Ele vai rodar essa função. Então, se nessa função eu colocar um console log, eu posso ver aqui função rodada. Então, você vai ver que a cada 2 segundos essa função vai ser rodada. Ó. Função rodada, aguarda mais um pouquinho, 3, aguarda mais um pouquinho, 4, e assim vai. Ou seja, aqui você sabe que vai vir a lógica, né, de troca de imagem. Então, eu vou fazer uma função aqui fora, só para ficar mais organizado, uma função chamada nextImage. Ou seja, ele vai puxar a próxima imagem e vou rodar essa função aqui dentro toda hora para trocar a imagem. Bem tranquilo, isso daqui não importa mais pra gente, isso aqui também não. Vamos focar agora na lógica de troca de imagem, né? Que é bem tranquilo também, uma lógica básica de next, né? De pegar qual que é a próxima posição e dessa próxima posição pegar a imagem e adicionar ou remover a classe, tudo bem? Então eu tenho o nosso array de imagens aqui, não é bem um array, uma coleção aqui de imagens, beleza? Se eu botar aqui no next, ele vai toda hora mostrar aqui, na verdade é um node list, né? Não chega a ser um array, mas é muito parecido. A gente chama isso aqui de array-like. Então ele parece um array, mas não é. Mas dá pra gente usar a ideia dele bem tranquilo. Então você percebe que eu tenho posições nele aqui. 0, 1, 2, 3. E cada uma dessas posições é um elemento node, né? É um elemento aqui do HTML. Beleza. Vou parar aqui só para ele não ficar rodando toda hora. Então, se eu faço então agora um console log para a gente ver bem legal, né? Um console log do images na posição 1, por exemplo, na posição 1, você vai ver que ele vai me trazer uma imagem. Provavelmente, ó, image 2. Eu já deixei lá aquele out para a gente saber qual que é a imagem. A posição 0 é a image 1, né? É a primeira imagem. Então, vou salvar aqui. Tá aqui, ó, a primeira imagem, que é justamente essa que a gente está vendo. Bom, a gente já sabe que a gente pode acessar as imagens dessa forma. Então tá, por que eu usei essa ideia do máximo aqui, né? Eu tenho um limite máximo de imagem. Então, eu quero que seja dinâmico essa troca. Eu quero que ele olhe e perceba qual que era a primeira imagem, né? Depois ele adicione mais uma imagem e aí ele ajuste do jeito que a gente quiser. Então olha só, vamos direto ao ponto, né? O que eu preciso? Adicionar uma classe para a próxima imagem, não é isso? Ok, vamos pensar nisso. Adicionar uma classe para a próxima imagem. Então eu posso pegar o current image index, no momento é 0, então essa é a imagem atual, só que eu quero pegar do class list dele e eu vou adicionar uma classe, adicionar uma classe. Eu falei imagem, não sei o que eu falei, mas é para adicionar uma classe. Qual que é a classe que a gente vai adicionar? É o selected, tudo bem? Classe selected. Deixa eu só organizar dessa forma. Muito bem, então significa que aqui toda hora ele vai adicionar a mesma imagem número 1, né? A classe selected. Então o que eu posso fazer de estratégia aqui para que esse número aqui, 0, seja incrementado, que ele tenha mais um? Olha, bem tranquilo, current index mais. Quando eu faço isso, então, ele vai entrar aqui, vai adicionar mais um e vai trocar a imagem lá pra gente, viu? Foi e trocou a imagem. Só que aqui teremos um problema. Ó, agora começou a ter um problema. Porque ele chegou no limite, né? Eu tenho 4 imagens. Aqui ele está fazendo esse current index toda hora receber mais um. Vou colocar aqui para que você veja no console log. Toda hora ele vai receber mais um. Então ele vai fazer 1, depois 2, depois 3, depois 4 e já vai ter um problema. Porque a gente não tem mais a posição 4, muito menos a 5, e assim vai, então vai ter um problema para sempre. Então o que eu posso verificar aqui? Um if bem simples, né? Se o meu current image index
for maior ou igual ao meu máximo de imagens, eu posso pegar o meu Current Image Index e resetar ele, colocar ele para 0. Então ele vai voltar para sua posição de 0 inicial, e assim então fica um banner rotativo. Então ele vai ficar rotacionando esse banner toda hora. Só que teremos mais um problema aqui. Voltou já para o 0, só que você viu que ele parou na última imagem. Por quê? Porque agora todos os meus elementos estão com a classe Selected, todos estão selecionados e não tem mais nem como ele voltar e adicionar uma classe, porque já até existe, só que um está em cima do outro por causa dos posicionamentos, então jamais eu vou conseguir voltar naquele outro, a não ser que eu venha e remova a classe e vou começar essa função removendo a classe Selected do elemento atual. Então, ó, a gente já viu que esse daqui era o elemento atual, eu posso vir remover a classe Selected. Então, o que acontece? Essa classe vai ser adicionada e removida de maneira mais inteligente pelo JavaScript. Vamos ver acontecendo? Olha que legal. Então, adicionou, vai remover e vai vir para a próxima. Deixa eu tentar tirar o mouse de cima. Perceba que as classes estão sendo colocadas e retiradas antes de adicionar a próxima classe. Então, ele tira e adiciona a próxima classe. Ok? Então, em termos de lógica, tá perfeito, é essa lógica aqui, eu não preciso mais nada que isso. Só vai faltar agora, quem sabe, uma transição mais suave, e a gente faz isso no CSS. Então eu posso vir aqui na imagem e simplesmente coloco aqui um transition. No caso a gente está fazendo a transição da opacity, e posso colocar aqui, quem sabe, uns 400, depende do quão suave eu quero, né? 800 milissegundos. Então olha só, toda vez que ele passar, ele vai então fazer uma transição de 800 milissegundos para cada imagem. E agora eu posso mudar, né, a transição eu posso mudar aqui do jeito que eu quiser, mas aqui a lógica de tempo e tudo mais, se eu quiser fazer uma ideia bem mais rápida, eu posso vir aqui e mudar e tá tudo certo. Ele vai ficar um banner bem rotativo, bem rápido, só que daí depende do tipo do banner que você quer fazer, né? Se vai dar tempo da pessoa ler o banner ou não. Acho que talvez uns 5 segundos dá tempo dela ler, depois ele rotaciona para o próximo banner que você quiser fazer. Legal? Eu espero que tenha feito um sentido para você essa ideia do banner rotativo aqui com JavaScript, HTML e CSS puro. Um abração do Maicão e até a próxima!